Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos queridos, e também aqueles que estão longe daqui, a 10 mil quilômetros, hoje 15, ou 15 mil quilômetros daqui. São pessoas que eu não conheço, mas que Deus conhece. Quem sabe um dia iremos conhecer pelo menos um dessas pessoas. Quem sabe? Nós não sabemos, mas Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. Ele conhece o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus, ele é maravilhoso. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus de todos nós, até mesmo daqueles que não aceitam a Jesus. Ele é o Deus de todos. A diferença entre um e outro é que nós aceitamos a Jesus Cristo. E também a sua morte vicária, ou seja, a sua morte da cruz, em benefício nosso. Essa é a diferença. E aqueles outros não aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa é a diferença. Para ilustrar, o pecado de Pedro, de Judas primeiro, foi tão grave quanto o de Pedro. Vou repetir, o pecado de Judas, de haver entregado a Cristo para ser morto, é o mesmo pecado de Pedro, quando ele negou a Cristo por 3 vezes. Então, a diferença entre aquele que é pecador contumaz, ou seja, que gosta de pecar, certo? E aquele que se arrepende por haver pecado. Essa é a diferença. Aqueles que confessam que é pecador, diz a Bíblia assim, deixa eu me lembrar aqui, o que encobre os seus pecados jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Ou seja, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas aqueles que não deixam, irão passar pelo juízo. Irão passar pelo juízo de Deus, da ira de Deus. E não haverá outro meio. Insisto em dizer, não haverá outro meio. Então, hoje é o dia. Hoje não, agora. Nesse exato momento, é a hora de nós estarmos prontos para a volta de Jesus. Porque não sabemos se iremos morrer daqui a 10 minutos, ou daqui meia hora, ou daqui 10 anos, nós não sabemos. Mas Deus sabe o que está em trevas e com ele mora a luz. Ou seja, Deus conhece o fim desde o princípio, ou seja, ele conhece as coisas antes que elas aconteçam. Não quer dizer que nós somos predestinados. Ou seja, que nós já nascemos para se perder. Não é isso. Todos nós estamos predestinados para a salvação e não para morrer. Mas Deus sabe quem vai. E por que Ele não interfere? Porque nós temos a liberdade. Liberdade que Ele mesmo deu por ocasião da criação de Adão. Disse o Mestre, Deus, Jesus Cristo, falou assim, olha, de toda
toda a árvore que está no jardim, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. Então, o que houve ali foi um impedimento para que eles não comessem. E eles comeram, porque tiveram a liberdade. Então Deus pediu para eles não comer, mas não proibiu. Uma coisa é você, como eu posso dizer aqui, é você orientar a pessoa. Vamos usar essa terminologia. Uma coisa é você dizer não coma. Mas ele comeu. Ou seja, ele não foi impedido de comer, porque ele teve liberdade para comer ou não. Mas Deus já sabia que ele ia comer. E a pergunta é: por que Deus fez Adão, se ele sabia que Adão iria pecar? Por que ele fez? Você já imaginou? Eu vou responder para você. Se eu e você pudéssemos conhecer que o filho ou a filha que nasceriam de nós, de uma união entre mulher e homem, entre uma mulher e homem, se nós soubéssemos que o filho, soubéssemos hoje, vamos supor que eu tivesse 20 anos hoje, se eu soubesse, por antecipação, que o filho que me viria às mãos fosse um ladrão, fosse um marginal, será que eu teria esse filho? É claro que não. Eu ia evitar usar todos os métodos contraceptivos que existem hoje, na época não existia, para não ter esse filho, certo? Agora, sabendo Deus que nós homens iríamos pecar, então por que Ele nos criou? Essa é a grande pergunta. A resposta é óbvia. Quem pagou o maior preço? Pela desobediência do homem. Quem pagou o melhor preço? O maior preço, meu amigo? Quem pagou o maior preço por haver criado o homem, sabendo que esse homem iria pecar? Sabe por que Deus fez? Mesmo assim, porque Deus nos ama. Porque Deus nos ama, foi que Ele fez. E Ele pagou o maior preço. Que preço que é esse? Pedro fala lá, que não foi um preço de prata e ouro, que vós fostes resgatados, mas sim com preço de sangue. Não foi com preço de alguma coisa, por mais cara que ela seja, dentre os metais o mais caro é o ouro. E depois a prata. Ele fala assim, não foi com preço de prata ou ouro que vocês foram resgatados da vossa vil maneira de ser, mas com o sangue precioso de Cristo. Então, quem pagou o maior preço? Silêncio. Uma pausa para pensar. Quem pagou o maior preço, sabendo que o Walter Silva iria pecar? Antes que eu nascesse. Davi fala isso no seu salmo, né? Assim, o Senhor me viu substância ainda informe, ou seja, quando era apenas um embrião. O Senhor já me conhecia. E antes que eu nascesse, todos os meus dias
foram escritos no livro. Sabe? Mas Deus não precisa de livro. Isso é uma metáfora para dizer, né, que Deus sabia. Quem precisa de livro somos nós, para não esquecer. Quer dizer que Deus já sabia, sem livros. Porque Deus, ele sabe de tudo, antes de tudo. Então, quem pagou o maior preço? Essa é a pergunta. Foi o próprio Criador. Foi o próprio Deus quem pagou. Finalizando, essa noite aqui eu acordei na madrugada, lá pelas 2:30 da manhã, e fiquei pensando sobre a promessa e a sua realização. Entre a promessa, entre o plano que você faz e a sua realização. Existem, olha aqui para meus dedos, existem uma diferença muito grande. Certo? Então, entre o plano, o prognóstico e a sua realização, tem uma distância muito grande. Depende da nossa escolha. Ou então, uma distância pequena, mas há uma distância a ser considerada. Sabe? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, ou mesmo hoje. Então, existe uma distância entre o planejamento e a sua realização e o seu cumprimento. Há uma distância, queremos nós ou não, há uma distância. Fazer o planejamento é necessário. Não quer dizer que não, mas entre a sua realização existe uma distância. Mas talvez a gente nem completa essa distância. Estamos chegando no final do ano, meu querido. Todo mundo faz plano. Faz plano de comprar uma casa, de ter filhos. Mas até isso realizar, há uma distância muito grande. Talvez nem se realize. Façamos planos, sim. Mas colocamos esses planos nas mãos de Deus. Ele é que sabe tudo. Ele sabe o que está em trevas e com ele mora a luz. Peço a você que deixe o seu like aí. Está abaixo do vídeo. Se inscreva, também está abaixo do vídeo aí. Compartilhe. E comente, por favor. Me ajuda aí. Ok? Vamos então finalizar o vídeo de hoje.